Bom dia, minha gente! Então, estamos aqui para mais uma aula de Química. O assunto de hoje é sobre Química Ambiental, então é muito importante, muito interessante esse conteúdo, porque ele é interdisciplinar, né? Ele cai tanto lá na nossa prova de Química, no Enem, mas ele, dependendo de como ele for abordado, ele pode vir a ser cobrado na prova de Biologia, na prova de Geografia, enfim, nas ciências naturais, certo? Então, vamos dar início falando um pouco sobre a chuva ácida, esse fenômeno de chuva ácida, certo? Então, gente, muita gente não sabe, mas as chuvas comuns, elas já naturalmente são ácidas. Por quê? Porque em todos os lugares ocorre sim a interação da água com a molécula de CO2, certo? Então, pode-se definir, né, como chuva ácida uma solução aquosa de ácido carbônico, que é o H2CO3, que vocês já conhecem, o nítrico, o HNO3, o nitroso, o HNO3 e o sulfuroso, que é o H2SO3. Então, as chuvas ácidas são aquelas que possuem um pH menor que 5,5. O que que acontece? Os ácidos, eles realmente influenciam no pH da chuva e os principais que influenciam com a maior, de uma maior forma são os ácidos nítrico e o sulfúrico. Por quê? Porque esses dois ácidos são ácidos fortes e, consequentemente, eles possuem um alto grau de ionização, certo? Então, aqui eu mostro para vocês a formação da chuva ácida e a consequência delas na nossa natureza. Então, essa primeira imagem ela é muito interessante porque nos mostra a interação da água com essas diversas outras moléculas de ácidos. Então, como eu falei aqui para vocês, durante a água da chuva tem essa interação, né, quando ela precipita, essa interação da molécula de água com a molécula de um ácido. Então, dentro dessa imagem, vocês conseguem visualizar a molécula de água reagindo, né, ali com o ácido sulfúrico, com o ácido nítrico, com o ácido carbônico, que é o H2CO3, certo? E vocês podem observar também nessa imagem que o principal meio, né, de liberação dos ácidos nítrico e sulfúrico são pelas indústrias, certo? Então, a formação dos ácidos, gente, acontecem justamente por algumas ações do ser humano, principalmente pela queima dos combustíveis fósseis, que tem influenciado de uma maneira decisiva na formação da chuva ácida e, consequentemente, na degradação do meio ambiente. Então, é por isso que essa imagem aí ela é tão importante para que vocês consigam visualizar como é a interação da chuva com o nosso meio ambiente. Então, um exemplo bem prático é a nossa imagem que vocês estão vendo, onde é o fato de que a superfície terrestre, né, é um meio aeróbio e por ser um meio aeróbio, se for preciso retirar petróleo, né, do seu subsolo para produzir seus combustíveis fósseis, essa substância ela é retirada de um ambiente anaeróbio. Então, o átomo que vai substituir o hidrogênio, o oxigênio nas ligações dos compostos orgânicos será o enxofre. E é por isso que esse é um dos motivos, né, para que as companhias petrolíferas retirem o máximo possível de enxofre do petróleo, a fim de diminuir esse alto nível de poluição. Então, aqui eu mostro para vocês algumas reações que acontecem entre a água e outra molécula que interferem na formação da chuva ácida, certo? Então, essas são as principais reações que ocorrem na formação da chuva ácida. A primeira reação, muito importante, aqui dentro dessa questão, está faltando o H2CO3, que é o ácido carbônico, mas
uma das reações mais importantes que vocês vão ver em questões de prova é o CO2 mais a água, formando o H2CO3. Lembrando que essa molécula ela é muito instável, certo? Tem também o SO2 interagindo com o H2O, né, com a água. Esse ácido formado é muito fraco e também é instável. Agora, o SO3 mais o H2O forma o H2SO4, onde já é formado aí um ácido forte, e também duas moléculas de N2 mais água forma HNO2, onde se encontra um ácido moderado. Então, esses ácidos que vocês estão vendo aí, quando entram em contato com o solo, podem causar danos em plantações agrícolas, automóveis, monumentos históricos. Então, vocês visualizem aí que essa escultura, né, ela está totalmente corroída. Isso é interferência desse tipo de chuva, certo, gente? Então, além disso, dessa corrosão, foi observado que a diminuição da concentração de cálcio no solo da Europa e nos Estados Unidos foi atribuída à incidência constante de chuva ácida, principalmente aquela que contém ácido sulfúrico. Então, as imagens que eu estou mostrando para vocês mostram claramente como a poluição ambiental pode afetar a natureza, o solo, a vegetação, alterando assim de uma forma bem drástica o nosso meio. Então, contudo, gente, a chuva ácida é um fenômeno regional, ou seja, ocorre na mesma região onde são gerados os poluentes que a causam. Então, por isso, a incidência de chuva ácida é muito grande em regiões altamente industrializadas e mais densamente povoadas, certo? Outro fator, gente, é as reações que causam a chuva ácida durante a combustão de combustíveis fósseis. Então, essa é uma outra forma de vocês visualizarem reações que provocam a formação da chuva ácida, lembrando que essas são aquelas que ocorrem nos motores a combustão dos automóveis. Então, neles, o calor liberado é muito grande, então favorece a reação entre o nitrogênio e o oxigênio encontrados na nossa atmosfera. Essa interação forma o gás monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico, que é o NO, que vocês já conhecem. Então, a primeira reação é a interação entre o N2, né, o nitrogênio, mais o O2, formando o monóxido de nitrogênio. Agora, o gás NO ele será oxidado na presença do ar atmosférico, formando o dióxido de nitrogênio, que é o NO2. E o gás dióxido de nitrogênio, na última reação que foi formado, ele vai reagir com a água da chuva, resultando na formação de ácido nítrico e óxido nítrico. Certo, gente? Então, gente, o que isso implica? Segundo a legislação brasileira, os automóveis eles devem ser equipados com o que chamamos de catalisadores, que transformam o gás NO em N2. Então, esse gás ele é pouco reativo, além de ser um dos principais componentes do ar atmosférico, né? Com a porcentagem de 78%. Então, as chuvas ácidas, elas possuem as suas consequências das mais formas variadas. A primeira é a consequência delas para a nossa saúde. Por quê? Porque esse tipo de chuva com elevado grau de acidez libera metais tóxicos que estavam no solo. E esses metais, eles podem contaminar os rios e serem consumidos pelos seres humanos. Então, por meio da nossa alimentação, causando sérios problemas de saúde. Já nas edificações, nos monumentos, como vocês viram na estátua da imagem passada, a chuva ácida corrói a estrutura de casas, edifícios e outras construções. Então, os monumentos construídos nas grandes cidades também sofrem os seus efeitos. E também tem a consequência da chuva ácida para o meio ambiente e também para a agricultura. Então, os efeitos da chuva ácida sobre a natureza são os mais diversos.
Porque, por exemplo, ela incide em lagos, deixando eles totalmente acidificados, incide nas árvores também. Na agricultura, os efeitos da chuva ácida são semelhantes aos que prejudicam as florestas, como a diferença, né, que a destruição ela é mais rápida porque todas as plantas possuem tamanhos iguais ou parecidos, então elas são atingidas do mesmo tempo. Antes de irmos para soluções da chuva ácida, eu queria contar uma breve história para vocês que aconteceu lá em 1989, na Holanda, onde alguns cientistas perceberam que um certo pássaro tinha parado de produzir ovos com casca fina e porosa. Então, eles verificando ali como estava o suprimento de cálcio disponível para os pássaros na natureza, eles perceberam que esse tipo de pássaro e outros também usavam normalmente como fonte de cálcio alguns caramujos que constituíam uma componente importante da sua dieta, sendo que esses caramujos eles haviam praticamente desaparecido dessa floresta lá na Holanda. Então, o solo seco ele também atingiu a, a morada desses caramujos, certo? Então, o cálcio ele diminuiu muito nesse tipo de solo. Então, sem esses caramujos para comer, os pássaros eles se alimentavam de sobras de alimentos e de outros animais domésticos e também sobras de piqueniques que eram muito comuns nessa região. Então, a queda do conteúdo de cálcio no solo foi atribuído à ocorrência da chuva ácida, principalmente aquela chuva onde tem uma grande liberação de ácido sulfúrico. As soluções para chuvas ácidas podem ser adotadas para diminuir consideravelmente esse problema. Então, você incentivar a utilização dos transportes coletivos como forma de diminuir o número de veículos que circulam nas cidades, você utilizar metrôs no lugar de automóveis movidos a combustíveis fósseis, também utilizar veículos com energia limpa, incentivar a descentralização industrial, você também desulfurar os combustíveis com alto teor de enxofre, utilizando o catalisador que eu expliquei para vocês, e também subsidiar a utilização de energia limpa, né, que é o gás natural, a energia solar e a energia eólica. Outro fenômeno muito conhecido por vocês é o efeito estufa. O efeito estufa, gente, também, assim como a chuva ácida, é um fenômeno natural que ocorre quando a camada de gás presente na atmosfera terrestre retém parte do calor emitido pelo Sol. Então, esse calor, depois de ser absorvido, ele tenta ser devolvido para o espaço sob a forma de radiação infravermelha. Da radiação que é recebido, mais ou menos 35% vai ser refletida de novo para o espaço, ficando os outros 65% retidos na Terra. Então, esse fato vocês conseguem até ter uma noção, de acordo com essa imagem aqui. Esse fato é por conta, principalmente dos gases presentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, o metano, o ozônio e os óxidos de azoto, né? Que retém parte dos raios infravermelhos. Então, se não existisse essa camada gasosa, a temperatura terrestre ela seria bastante reduzida, dificultando a nossa vida aqui no planeta. Então, dentro dessa imagem aqui, nessa primeira parte, vocês veem o quê? Que parte da radiação solar é refletida pela Terra, voltando para o espaço. A maior parte da radiação solar que atravessa a atmosfera é absorvida pela superfície terrestre, então aquece, né? E também a terceira parte é a obtenção de calor pelos gases estufa, onde a radiação infravermelha é refletida pela superfície terrestre, certo, gente? Então, contudo, segundo alguns estudos recentes, né, feito por alguns ambientalistas, a concentração de gás carbônico
na atmosfera tem aumentado aproximadamente em torno de 0,4% ao ano. Então, esse aumento relacionado com a utilização do petróleo, do gás, do carvão e com a destruição das florestas tropicais, essa concentração de outros gases que contribuem para o efeito estufa, como o metano e os óxidos de nitrogênio, está também aumentando significativamente. Então, o efeito conjunto de tais substâncias pode vir a causar um aumento da temperatura global, que é o aquecimento global, né? Estimado de entre 2 a 6 graus Celsius nos próximos anos, nos próximos 100 anos. Então, esse aquecimento, né, um aquecimento dessa grandeza, ele não vai só alterar o clima em um nível mundial, mas também aumentará o nível médio da água do mar. Então, pelo menos 30 centímetros da água do mar será aumentado. Então, isso interfere diretamente na vida de milhões de pessoas que habitam as áreas litorâneas mais baixas, certo? Outro efeito que existe é o smog fotoquímico, que não é muito visto, mas eu vou falar para vocês em termos de curiosidade, certo? Então, como vocês já sabem, a poluição do ar, né, tornou-se uma preocupação no mundo inteiro, porque é um fator de risco principalmente para a nossa saúde. Então, os principais responsáveis pela poluição do ar são as indústrias e os veículos, que liberam substâncias tóxicas, afetando a qualidade de vida de pessoas, plantas e animais. Então, a palavra smog é uma combinação do inglês smoke, que é fumaça, e fog, que é neblina. E esse processo é formado por várias reações que acontecem simultaneamente, compondo o cenário das cidades modernas. Essa imagem que vocês estão vendo é da cidade de Nova York, certo? Então, gente, a poluição, né, ela foi liberada, ela vai se concentrar na atmosfera. Então, devido a essa exposição da luz solar, acontece uma série de reações químicas que agravam o problema. Então, uma das substâncias que ocasionam o smog fotoquímico é o ozônio, que é uma substância tóxica que causa vários problemas de saúde. Então, essas reações de formação envolvem um número indeterminado de substâncias químicas. E as substâncias reagentes, né, que provocam o smog são provenientes de atividades urbanas, embora nas áreas rurais também ocorra esse fenômeno, certo? Então, o que é o smog fotoquímico? Ele consiste, né, na formação de gás como ozônio e de uma fase aquosa que contém compostos orgânicos e inorgânicos solúveis em água de partículas suspensas, certo? Então, ocorrem aí várias consequências podem resultar da ocorrência do smog fotoquímico. Então, a sua exposição com esse fenômeno pode causar irritação e danos nos olhos, na pele e nos pulmões, secura nas suas membranas protetoras do nariz e da garganta, alteração do sistema imunológico e também o agravamento, né, de doenças respiratórias como a asma. Então, assim, o contato com esse fenômeno, ele é bastante prejudicial, certo? Então, imagina só, para quem mora em cidades altamente industrializadas, como Nova York, a nossa São Paulo, né? Então, é bem complicado, gente, de verdade mesmo. Um fenômeno que ocorre e é super interessante entender a importância dele é a camada de ozônio e também entender que está acontecendo uma degradação dessa camada muito importante. Então, a camada de ozônio, ela é formada por um gás triatômico de oxigênio, que é o ozônio, né, o nosso O3. Então, sua função é de proteger a Terra dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Então, evitando que 95% desses raios incidam diretamente sobre a superfície terrestre. Então, se, por exemplo, imaginarmos
que não houvesse essa proteção, a vida do planeta seria gravemente comprometida. As plantas passariam a ter o processo de fotossíntese reduzido, os seres humanos sofreriam com câncer de pele, catarata, alergia e alguns grandes problemas imunológicos, ou seja, ficaríamos mais suscetíveis a adquirir outras doenças. Então, o que ocorre, gente, o grande problema é que está acontecendo a degradação da camada de ozônio. A degradação da camada de ozônio ocorre principalmente devido às ações antrópicas que lançam clorofluorcarbono, que é o gás CFC, na atmosfera. Então, a camada de ozônio, sim, ela costuma diminuir de tamanho naturalmente, mas ela volta ao seu tamanho original. Contudo, a alta emissão de gases CFC na atmosfera faz com que esse processo, que basicamente é natural, seja comprometido, gerando um afinamento cada vez maior dessa camada. Isso vai resultar, galera, na diminuição da proteção contra a radiação solar, ou seja, a Terra ela passa a receber uma grande quantidade de raios ultravioletas, que representa, né, um grande risco para nós, os seres vivos. Então, esse progresso muito rápido e industrial das últimas décadas agravou a degradação da camada de ozônio. Então, cada vez mais gases e substâncias nocivas são lançadas na atmosfera. Isso agrava a ruptura da camada, certo? Então, devido ao comportamento, né, das massas de ar e dos ventos atmosféricos, o ponto mais afetado se encontra sobre o continente antártico, que ao longo dos anos vem se agravando. Então, o que aconteceu? Alguns países se juntaram e políticas de redução desses gases poluentes têm sido adotadas durante as últimas décadas. Então, atualmente, o CFC é proibido por alguns países, na lei de alguns países, como uma forma, né, de diminuir os impactos a camadas de ozônio. Pensando nisso, tem o Protocolo de Montreal. E o que é esse protocolo? Então, gente, visando aí o processo de regeneração da camada de ozônio, que se dá de uma forma natural, né? Algumas medidas são necessárias para que se evite a emissão do gás CFC e outros gases tóxicos também para a atmosfera. Então, o Protocolo de Montreal, que entrou em vigor lá em janeiro, ontem, de 1989, é um tratado internacional no qual os países que aderiram, né, a esse tratado se comprometeram a substituir as substâncias nocivas à nossa camada de ozônio. Então, atualmente, o clorofluorcarbono, utilizado em aerosóis ou também gases para refrigeração em extintores de incêndio, é substituído por outras substâncias que utilizam o isobutano, o butano, o propano e também não são prejudiciais à camada de ozônio, certo? Então, dando um gancho aqui a esse processo de fenômenos que ocorrem por conta dos nossos gases, temos o que conhecemos como inversão térmica. Essa parte aqui, gente, vocês podem voltar. Eu já disponibilizei o conteúdo para vocês lá no nosso grupo do Telegram. Então, eu vou explicar o processo de inversão térmica por meio dessa imagem aqui, que explica de uma forma muito clara o que é esse fenômeno, certo? Então, o que é a inversão térmica? Vocês já devem ter visto e sentido, se vocês são como eu, que adoram bater perna lá no nosso país alecrim, vocês sentem na pele o que é a inversão térmica e a poluição. Então, a inversão térmica é um fenômeno meteorológico natural que consiste em nada mais, nada menos do que na sobreposição de uma camada de ar quente, que é menos densa, a uma camada de ar frio, que é mais densa, impedindo aí o movimento ascendente do ar. Então, nesse esquema que eu mostro aqui para vocês,
Tem como observar que a camada de ar frio, por ser mais densa, se concentra próximo à superfície terrestre, retendo os gases poluentes, enquanto a camada de ar quente, aqui, ó, a camada de ar quente é, como é que se diz, gente? Me perdi. A camada de ar quente desce e, consequentemente, dificulta, né, a dispersão dos gases poluentes, certo? Então, a ocorrência da inversão térmica é mais comum no inverno, porém pode ocorrer em qualquer período do ano. Então, para que aconteça esse fenômeno, existe o processo de baixa umidade do ar, que é fundamental. Então, é importante afirmar que a inversão térmica não é um fenômeno exclusivo dos grandes centros urbanos. Ela ocorre também em áreas rurais e também em locais com baixos níveis de industrialização. Contudo, esse processo se intensifica devido à emissão de gases poluentes e seu efeito nocivo, ele é muito acentuado. Lembrando que o processo de inversão é quando a camada de ar frio, por ser mais densa, se concentra próximo à superfície terrestre e ela vai reter os gases poluentes, enquanto a camada de ar quente se sobrepõe à camada de ar frio, impedindo aí o movimento ascendente do ar e provocando aí a dispersão dos gases poluentes, certo? Existem algumas formas de prevenção sobre a inversão térmica. Então, atualmente, nas grandes cidades, podemos observar uma grande quantidade de atividades antrópicas, né, que ocasionam a emissão de gases poluentes para a nossa atmosfera e o grande número de automóveis circulando pelas cidades. Então, a alta concentração de indústrias, os inúmeros casos de queimadas irregulares e outros fatores são fundamentais para o aumento da poluição. Então, quando ocorre a inversão térmica, os gases poluentes que são emitidos para a atmosfera não conseguem ascender e passam a se concentrar nas cidades, criando uma barreira que não permite que os gases poluentes passem para as camadas mais altas da atmosfera, o que gera nas cidades uma grande concentração de gases tóxicos e poluentes, prejudiciais à nossa saúde. Então, existem algumas consequências e prevenção. Devido às grandes concentrações desses gases, no período de inversão térmica, a saúde dos habitantes da cidade fica comprometida. Então, algumas doenças são causadas por conta desse fenômeno, entre elas o mal-estar, a irritação nos olhos, bronquite, pneumonia, agravamento de algumas doenças cardíacas, certo? Então, quanto maior for a duração da inversão térmica, maior será a concentração desses poluentes, ocasionando problemas mais graves. Então, dessa maneira, galera, pode-se adotar algumas medidas que promovem a diminuição da poluição do ar, como a substituição de combustíveis fósseis por energia elétrica, biocombustíveis, utilização de transporte coletivos, substituindo o uso de transportes particulares. Então vocês veem que eu falei do que hoje? Eu falei de inversão térmica, falei de camada de ozônio, falei de chuva ácida e percebam que basicamente as prevenções são as mesmas. Então, se a gente prevenir um problema, estaremos aí ajudando a a melhora de vários outros fenômenos que quando ocorrem em grande quantidade, aí, gera um problema imenso à nossa saúde, à nossa vivência e também ao nosso meio ambiente, certo? E por último, para terminar a nossa aula, vou mostrar o último fenômeno para vocês. Eu acredito que alguns já devam ter visto esse fenômeno de pertinho, que é o processo da desertificação. Então, gente, a desertificação é um processo caracterizado pela degradação de terras nas zonas áridas, semiáridas e zonas bem secas, certo? Esse processo de desertificação é ocasionado principalmente pelas variações climáticas e as atividades resultantes da ação humana.
Então, durante esse processo, o solo vai perdendo a sua capacidade produtiva e ficando cada vez mais infértil, ou seja, a terra passa a perder nutrientes fundamentais para a produção. Então, a grande responsável para a desertificação dos solos são as atividades humanas, como o uso excessivo do solo, a salinização dos mesmos por irrigação, o desmatamento e também o processo de mineração. Então, a desertificação está diretamente relacionada com a perda de vegetação. Sem a presença desta, sem a presença da vegetação, as chuvas tornam-se escassas e o solo cada vez mais vai perdendo sua fertilidade. Então, esse processo ele pode ser diminuído por meio, de algumas medidas de conscientização e de combate ao excesso de fertilizantes utilizados no solo, atribuídos também aí à poluição e ao desmatamento, certo, gente? Então, esses foram alguns fenômenos desse processo. Só recapitulando aqui, que existem algumas consequências que são geradas pela desertificação, como é o caso da intensificação de alguns processos erosivos, o desaparecimento da vegetação, a diminuição da fertilidade, a reprodução do solo, a produção do solo e principalmente a redução da biodiversidade, a salinização e alcalinização também do solo, certo? Então, essas são as consequências da nossa desertificação. Então, galera, essa foi a aula, esse foi o conteúdo da semana. Eu espero que vocês assistam essa aula, que vocês tirem suas dúvidas, que pesquisem um pouco mais também sobre esses conteúdos. São conteúdos de muita importância. Como eu disse lá no começo da nossa aula, ele não é cobrado só na parte de química ambiental, ele envolve outras disciplinas, certo? E vocês precisam saber desses fenômenos. Se uma questão do Enem cobrar algo sobre elas, vocês precisam responder. Por quê? Porque é um conteúdo que vocês veem em outras disciplinas. Então, vocês precisam saber de cor e salteado esses fenômenos naturais e as interferências humanas para o agravamento desses problemas, certo, gente? Então, por favor, estudem, façam as atividades. Qualquer dúvida, pode vir me procurar. Estou à disposição de vocês nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, lá no meu Telegram, certo? E também eu peço a vocês que compareçam às nossas aulas. Por quê? Porque assim, eu estou aqui gravando a aula para vocês, estou falando o conteúdo, estou dando a aula normalmente, sendo que o nosso encontro síncrono ao vivo, é o momento que eu tenho de interagir com vocês. Então, a aula, ela flui de uma forma muito melhor quando vocês estão comentando sobre algum processo, quando vocês estão falando que já vivenciaram algo que eu estou explicando, certo? Então, isso torna a nossa aula muito mais rica e prazerosa. Então, participem, o Enem está chegando e precisamos estar totalmente preparados para enfrentar essa prova, certo? Então, um beijo, gente. Estudem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês.